Pois bem, tendo cotado a planta baixa, agora nós vamos cotar o corte. Para isso, vou selecionar inicialmente o Linear Dimension e vou selecionar esse ponto e este daqui de baixo. Vou me afastar o suficiente para deixar espaço para as cotas parciais. E agora vou selecionar o Multidimension, onde eu vou selecionar os pontos das dimensões parciais, me aproximando se necessário. Clico duas vezes quando tiver concluído. Vou ao comando pick se precisar editar alguma dessas cotas parciais. Vou selecionar, por exemplo, incrementalmente os 20 e vou definir o ponto de alinhamento como sendo at start, e aí eu tenho a minha cota global e as minhas cotas parciais. Salvo o arquivo. Prosseguindo, vou cotar agora essa porta, a bancada e essa porta. Para isso, volto a selecionar o Linear Dimension e vou escolher os pontos de cota, como por exemplo esses dois daqui. O valor fracionado diz respeito ao fato de nós termos utilizado nessa porta uma porta pré-fabricada e que, portanto, provavelmente não deve ter sido construído no sistema decimal. Vou repetir a operação agora com essa bancada. Vou cotar, por exemplo, deste ponto daqui. Se eu precisar, eu me aproximo o suficiente. Se precisar, vou ativar o Snap perpendicular. Me afasto o suficiente para que a minha linha fique bem proporcionada à minha linha guia. E vou repetir o processo agora para essa porta, pegando o ponto terminal e não o segmento. Salvo meu arquivo. Vou agora cotar a altura deste guarda-corpo, ainda utilizando o Linear Dimension. Vou buscar o ponto perpendicular. E vou me afastar o suficiente para que a minha guia de cota fique bem proporcionada. Quando estiver satisfeito, pressiono a tecla ESC. Por fim, vou cotar a altura do peitoril dessa janela e a altura da verga superior da mesma. Para isso, vou usar mais uma vez o Multidimension
Vou me posicionar melhor a fim de facilitar as minhas seleções. Não preciso mais desse snap perpendicular. Posso me aproximar a fim de ter mais precisão. Clico 2 vezes para obter ou para informar o final da minha seleção. E clico para indicar a posição dessa linha de cota. Pressiono a tecla ESC. Posso aplicar um Zoom Fit All. Salvo o meu arquivo. O próximo passo são as anotações. As primeiras delas serão os nomes dos cômodos. Para isso, vou me aproximar da planta baixa, mais ou menos assim, e vou selecionar aqui, no mesmo grupo dos comandos de cota, vou selecionar o comando Note. Para utilizar esse comando Note, vou clicar em Edit, lá em Tool Options, e vou criar, utilizando inicialmente o estilo 5, mais um estilo, o 6. E nesse 6, a única modificação que eu vou fazer será a atribuição da altura, ou melhor, do tamanho desse texto. O restante eu deixo como atualmente se encontra. Então, vou mudar para estilo 6. Eu vou ter um texto de 4 milímetros de altura e eu vou posicionar esse texto em alguns lugares. Por exemplo, aqui vou indicar jantar. Aqui vou indicar estar. Aqui, cozinha. E aqui, varanda. Vou reposicionar o meu ponto de vista, pressiono a tecla ESC para sair da edição daquele texto. E agora vou colocar os nomes das representações. Para fazer isso, vou criar mais um estilo, o estilo 7, no qual eu vou atribuir uma nova dimensão de texto, que vai ser 0,5 ou 5 milímetros. Clico OK. Este já é o estilo corrente. E usando ainda o Note, vou clicar aproximadamente por aqui e vou digitar planta baixa do pavimento térreo. Vou colocar logo abaixo, numa mesma caixinha, mas numa linha abaixo, escala 1 para 100. Clico OK. E lá eu tenho a indicação de que documento se trata este acima dessa anotação. Vou repetir o processo agora, clicando aproximadamente
aqui e vou nomear como corte transversal. Uma linha abaixo, novamente, escala. Um para 100. Pressiono a tecla ESC para sair da edição daquele objeto e salvo o meu arquivo. Agora, vou criar um pequeno carimbo para essa minha pequena prancha. Para isso, vou utilizar o retângulo dos Shapes. Vou selecionar essa segunda opção em Tool Options, 2D Wall, que me permite criar uma caixa com duas linhas formando a borda. Vou clicar mais ou menos por aqui, vou mover o meu cursor e lá em cima vou digitar em Length, largura, neste caso, 10 centímetros, vou usar a tecla Tab, e a outra dimensão vou digitar 2 centímetros. Vou utilizar também a linha, algumas vezes, agora uma única linha. Vou me aproximar deste carimbo o suficiente para vê-lo mais próximo. Vou traçar uma linha vertical. Essa linha vertical eu vou traçar usando o Snap no Grid. Mais ou menos aqui. Vou desativar o Snap no Grid e vou digitar mais uma linha, quase que intuitivamente, sem muita preocupação com a precisão numérica, porque se trata não de um elemento construtivo, mas apenas de um elemento gráfico. Vou usar o Snap perpendicular, se necessário. Vou copiar essa linha mais uma vez acima, usando Move, One Copy, mais ou menos na mesma proporção, deliberadamente deixando a caixinha de cima um pouco maior. Salvo o meu arquivo. E agora vou utilizar o primeiro espaço aqui para dar o nome do projeto. Para isso, volto no Note. No Note eu vou me certificar de que eu estou usando aquela fonte com meio centímetro de altura, e eu fico sabendo isso porque ele antecipa aqui nessa janela, não sendo necessário abrir a caixinha de diálogo. Eu vejo aqui qual é a altura do texto. Vou clicar aqui e vou digitar o nome do meu projeto. Edifício Modernista, ou qualquer outro nome que você considerar relevante. Por enquanto vou deixar ele nessa posição e vou entrar os outros campos. Vou usar o Note mais uma vez, só que dessa vez agora com uma dimensão menor. Para que ele não afete o que já foi escrito, vou pressionar a tecla ESC. E vou verificar aqui qual o meu estilo que tem. Por exemplo, 3 milímetros de altura. Por exemplo, 5.
Vou clicar aqui e vou escrever escala, dois pontos, indicada, uma vez que eu posso ter múltiplas escalas em quadros diferentes dessa prancha. Vou escrever um pouco mais adiante, na mesma linha, unidade, dois pontos, centímetros, clico OK. E aqui embaixo, ainda usando a mesma fonte, vou clicar e vou digitar autoria, para quem é o autor do projeto, e digamos que CAL, o registro junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Por fim, vou usar um tipo diferente de texto, que eu vou digitar aqui, já não da barrinha de menções, de anotações, mas aqui em Place Text. E vou clicar aqui nesse quadro e vou dizer que essa é a prancha número 1, de, suponhamos, 3 pranchas. Se eu estiver satisfeito com esse tamanho, eu deixo com as dimensões em que se encontra, mas eu posso, nesse caso, aumentar ou diminuir interativamente. Vamos supor que eu quisesse que fique desse tamanho. Por fim, vou usar o comando Move, sem copiar, sem o snap no grid, e vou reposicionar essa indicação da numeração de prancha. Vou reposicionar o escrito edifício modernista, a escala e a unidade, a autoria e o CAL. Se preciso, movo também na horizontal, se for necessário. Uso o Zoom Fit All e então eu tenho a minha prancha praticamente pronta. Salvo o meu arquivo. Por fim, nós vamos abordar a questão das espessuras de linha. Numa representação arquitetônica adequada, como vocês já sabem, as linhas dos planos de seccionamento dos objetos devem ser representadas de forma mais espessa. Esta espessura e esta informação ainda não é transferida automaticamente no Form-Z do modelo tridimensional para as projeções ortográficas. Essa transferência automática irá acontecer em versões futuras. No momento, nós podemos adotar uma solução bastante simples, que é a de desenhar sobre os objetos já existentes, apenas naquelas regiões necessárias, uma linha mais espessa. E nós vamos começar por fazer isso em nosso corte. Vou colocar a minha vista suficientemente próxima e vou desenhar neste corte retângulos que eu vou snapar nos pontos terminais, nos pontos de canto de cada uma dessas regiões que são de fato seccionadas, me preocupando em garantir de que essa linha é uma linha única ao selecionar aqui superfície bidimensional e não parede bidimensional. E rolando a minha palette dock para baixo, vou também, onde eu vejo line weights, selecionar a linha número 3, que é
uma linha um pouco mais espessa do que a default, a padrão, que é a chamada Line Weight 1. Então, nós vamos ficar com a terceira, que é a Line Weight 3. E, então, nós vamos snapar, por exemplo, nessa laje, nesse ponto daqui, vou me afastar até encontrar o ponto final. Vou repetir essa operação para as regiões seccionadas da laje intermediária, começando por aqui. Até aqui, porque eu tenho uma abertura no mezanino. Vou repetir o procedimento para essa outra parte. Por fim, vou fazer o mesmo na laje de piso. E finalmente vou fazer o mesmo para as paredes que estão de fato seccionadas. Vou dar um zoom fit all. Ao completar, pressionar a tecla Escape. Vou salvar o meu arquivo. Esta solução que nós adotamos não é perfeita. Se nós alterarmos o nosso modelo tridimensional, nós teremos que atualizar essas linhas mais espessas manualmente. Mas no momento, até que na próxima versão o FormZ possa transferir as espessuras automaticamente, essa é a melhor solução. É melhor do que, por exemplo, tentar explodir ou quebrar o link das minhas representações ortográficas com o modelo, onde
as coisas se tornam bem mais difíceis de serem gerenciadas. Nós vamos repetir o processo agora com a nossa planta baixa. Eu sugeriria que, portanto, uma vez que esse não é um processo ainda automatizado, que o definir das linhas mais espessas seja a última coisa que você faça quando o seu projeto já esteja definitivamente desenvolvido e que todas as coisas já estejam decididas. Então, nós vamos usar, mais uma vez, o retângulo, inicialmente, para fazermos o espessamento dessa alvenaria próxima à porta, entre a porta e a janela frontal da edificação. Pressiona a tecla Escape quando tiver terminado. E agora vou começar por fazer o espessamento do restante da outra parede seccionada. Agora usando combinações desses comandos contidos no grupo Draw One. E eu vou começar com o Vector Line, e quando chegar na seção curva, vou usar o arco definido por 3 pontos, porque isso vai me fazer trabalhar um pouco mais rápido do que se eu estivesse usando esses outros tipos de arco. Vou começar então com o Vector Line, aqui junto à minha porta. Começando por aqui. Esse é um processo que se pode tornar mais vagaroso em função da idade da sua máquina. Vou me aproximar dos cantos, dos pontos finais das minhas paredes, para evitar qualquer erro de snap. Vou encontrar o final daquela reta e o início do arco. Quando eu chegar a este ponto, vou então mudar interativamente o meu comando para o arco 4, que é o arco definido por 3 pontos contidos no mesmo, e vou snapar em alguns pontos desse arco externo. Aquele primeiro foi em qualquer ponto do arco, e o último será o ponto final. Quando eu chegar no ponto final, volto para o Vector Line, vou vir até o início da janela, fazer o contorno da mesma apenas com vetores, retorno para encontrar o início daquele arco, junto com o final da seção reta da parede. Neste ponto, retorno ao arco 4. Vou me afastar para visualizar melhor. Vou snapar em qualquer um desses pontos deste arco. E vou chegar até o final do mesmo, onde começa novamente a seção reta. Nesse momento, retorno ao Vector Line,
e faço as restantes seções retas dessa parede ou dessa seção contínua de parede. Vou aplicar um Zoom Fit, vou pressionar a tecla ESC, posso fechar essa barrinha, vou salvar o meu arquivo, e então eu tenho a minha prancha concluída. Repetindo, a solução de espessamento das linhas ainda não é a ideal, mas certamente, levando em consideração o grau de automatização de todas as ações e operações anteriores, vale a pena que você utilize o FormZ para extrair automaticamente planta baixa, corte e fachadas ou elevações. É importante apenas se lembrar de fazer o espessamento apenas posteriormente a todo o processo de projetação e modificações. Com isso, nós chegamos ao fim da nossa sequência de tutoriais referentes ao edifício modernista. Nós começamos com o modelo e terminamos com as projeções ortográficas.